Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork, bolsas e bonecas. Sou proprietária do Ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinás, 739, aqui em Moema, São Paulo. E hoje eu vou ensinar o passo a passo dessa bolsa aqui. Ela tem vários bolsinhos, que ela é ótima para carregar no dia a dia. Eu também tenho projetos de outras bolsas. Tenho essa daqui também, que ela é bem legal para você usar no dia a dia. Que ela não tem vários compartimentos, mas é uma bolsa que tem essas laterais internas aqui, ó, para você usar no dia a dia, para você carregar. Então vamos para o nosso passo de hoje. E para fazer essa bolsa, eu cortei vários compartimentos. Então aqui tem as costas, tem o bolso com zíper, tem parte de trás, tem a tampinha do bolso e tem os dois bolsinhos das costas. Então, por onde devemos começar? Aqui tem a mesma largura do zíper. Então ele tem 3,75 e 37 de comprimento. Aqui eu formei um anel. Costurei direito com direito do tecido e direito com zíper. Então aqui eu já passei o cursor e aqui eu vou fazer o mesmo. Coloquei direito do tecido com direito do zíper e vou fazer o mesmo com o lado do avesso do zíper. Eu vou passar aqui uma costura. Eu tenho um tecido arredondado, que é o bolso da frente. Então aqui eu vou marcar o meio. Meio também na parte de baixo. E aqui eu vou colocar desse lado. Então aqui, desse pique que eu fiz até o outro lado, eu tenho 37 de comprimento. 36. Então, aqui eu venho. Vou ajeitando esse tecido e venho com a costura aqui nesse pique. Então vou preparar um bolsinho para eu costurar na bolsa. Do outro lado. Este pique tem que encontrar aqui, com essa costura. Então tem que trabalhar aqui com esse tecido. Esse vai ficar solto. E eu vou colocar direito também aqui do zíper com o direito do tecido. Vou fazer o mesmo, vou distribuir esse zíper sobre o tecido. Então aqui encaixou direitinho, eu vou fechar toda a volta e vou deixar esse tecido da lateral soltinho. Agora eu vou costurar o tecido do forro com o zíper. Então também eu tenho um corte com o mesmo formato. Aqui eu tenho os piques também. Vou fazer, né? Eu só tenho
as marcações. Meio com meio. E aqui eu vou colocar, aqui eu coloquei direito com direito e direito com o tecido do forro. Então, ele tem que ficar nessa posição. Então, aqui eu vou costurar novamente em toda a volta, só que dando direito para o meu bolsinho. Do outro lado. Aqui eu deixei o corpo do bolsinho para trás e só fiz forro com forro. Agora eu vou trazer o cursor para trás para eu poder costurar aqui desse lado. Senão a máquina não vai passar aqui com o cursor. Pronto, aqui está pronto o bolso. Eu vou fechar aqui. Então ele tem um direito. Aqui eu vou prender com pontos zigue-zague, para não escapar quando eu for costurar. Então esse forro está preso aqui, o bolso está pronto. Agora vamos à montagem da bolsa. Já preparei o bolso aqui de fora, então eu vou marcar, mas aqui não é o lado que eu vou pregar, porque essa aqui é a parte de trás. Vem este bolsinho aqui, então eu vou colocar ele aqui. Então aqui eu já tenho direito. Aqui também eu posso passar uma costura. Aqui eu tenho o tecido de forro, onde eu vou pregar esse meu bolso. Só que antes de pregar esse bolso, aqui nos moldes eu tenho um gabarito. Então aqui eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Da minha caneta. Eu vou marcar o meio. Mas eu quero fazer esse meu bolso com tecido também com matelacê. Sem o matelacê, com o mesmo tecido do corpo. Então eu vou fazer só a metade, eu não vou fazer nesse daqui. Então eu vou fazer isso daqui, ó. Eu vou costurar nesse tecido aqui, para ficar uma bolsinha mais incrementada. Então eu vou fazer o risco nesse tecido, o desenho, né? Ele tá um pouco escuro. Vou marcar o meio. Agora eu tenho o meio aqui do meu zíper. Eu posso costurar
Agora eu tenho o meio do zíper, eu posso fazer uma costura desse jeito aqui. Ou mais fácil, eu posso costurar ele também aqui, ó. Mas eu quero um bom acabamento. Então aqui eu vou abrir o zíper. Isso. E aqui eu vou costurar ele desse jeito aqui, ó. Prontinho. Vou passar uma costura, prender aqui, para eu poder alfinetar o restante. Agora nós vamos para o próximo bolso. Essa é a parte de trás da bolsa. Então esse bolso vem aqui. Então eu preciso de uma outra parte, que é este tecido. Então esse daqui eu tenho um tecido liso, que ele vem pra cá. E aqui eu tenho um bolso sem zíper. Então aqui eu vou colocar um zíper também. Eu tenho aqui a vista de um zíper que eu tirei com a mesma largura e tem 5 de comprimento. 5 de largura e 16 de comprimento. Então eu vou preparar um bolso para cá também. Então eu vou pegar o meu zíper e aqui eu não vou usar 16 centímetros também de comprimento não. Eu vou usar um pedaço menor. Aqui eu vou tirar 16, mas eu vou fazer um acabamento em tecido para esse lado. Aqui eu vou passar o cursor. Aqui eu vou cortar um pedaço. Então vou tirar a mesma largura em tecido e vou costurar aqui. Aqui eu vou cortar e vou dividir para os dois lados. Então vou costurar um de cada lado aqui para eu dar um acabamento. Aqui e aqui. Então vou fazer direito e direito para os dois lados e vou passar uma costura. Novamente. Direito e direito. Aqui eu dei acabamento para os dois lados. Aqui eu vou ajeitar o tecido. E aqui eu vou marcar o meio do zíper. Meio e meio. E vou marcar também o meio do tecidinho. Então, vou pregar ele do lado de baixo. Então, se aqui eu tenho meio e meio, então não precisa eu medir exatamente o quanto tem de tecido pro outro lado. É só eu costurar e tirar o excesso. Prontinho. Agora eu tenho esse lado que eu vou tirar esse excesso e esse excesso também. Aqui eu vou costurar. Aqui eu tenho um bolso. Então, esse vem aqui. Só que antes eu tenho que costurar esse aqui. E eu tenho um outro, que é este daqui, que é a tampinha. Então, eu vou marcar meio. Que eu vou fazer uma tampinha para este bolso aqui. Então, eu vou costurar. Tampinha. Com o meio.
do tecido, que esse zíper vai ficar para cima. Então, a tampinha vem aqui no meio do tecido. E esse tecidinho de forro vem aqui na tampinha, para quando ele virar, ele vai ter um fundo aqui. Então, vamos alfinetar. Vou fazer o mesmo. Esse matelacê que eu fiz aqui para essa bolsa, eu fiz com 2 centímetros de distância. Se quiser fazer mais largo, como a peça é pequena, eu faço um matelacê menor. Então aqui eu fiz a tampinha e este bolsinho eu vou costurar aqui em cima. Para quando eu abrir, ele tá bem fechadinho. E este eu vou costurar com este aqui, ó. Eu vou precisar do mesmo tamanho aqui do tecido. Então esse meu bolsinho é menorzinho, então eu vou com ele aqui. Nossa, eu vou tirar tudo isso no meu bolso. Então aqui eu vou costurar agora esse tecido desse bolso com essa parte aqui do zíper. Vou alfinetar. Vou costurar. Então aqui eu preciso de um direito para esse lado. Então eu tenho esse tecido aqui, que ele tem o mesmo tamanho que esse bolso. Então eu vou costurar desse outro lado. Então aqui eu preparei o bolso. Aqui também eu tenho um outro bolsinho. E aqui eu vou ter o terceiro bolso. Aqui atrás ela tem este bolsinho. E quando eu dobrar, colocar a alça, ela vai ficar assim. Então vamos finalizar a peça. Aqui eu vou centralizar. Vou fechar o zíper. E vou pespontar aqui para eu prender esses tecidos aqui, ó. Vou passar um pesponto só desse lado, que já já eu vou fazer um outro. Então aqui eu pespontei. E aqui eu vou colocar direito com direito, que esse é o corpo da bolsa. Este vem para cá, eu vou pregar esse bolsinho também aqui para ele não escapar. Quando eu estiver costurando, eu colocar tudo junto e costurar e desvirar. Esse outro bolso está preso. Aqui essa tampinha vem aqui. Este bolso vem aqui. Agora eu vou colocar o corpo. E vou alfinetar, vou costurar em toda a volta. Só que eu preciso de um direito. Depois eu vou costurar esse tecido. Depois eu vou costurar esse tecido desse lado.
Mas agora eu vou costurar primeiro o corpo para eu ter certeza que eu fechei toda a bolsa. Mas tá faltando uma coisinha aqui. Eu preciso de ter um porta-alças para eu poder pendurar a minha bolsa. Então antes eu tenho que preparar um porta-alças e encaixar nessa altura. Então eu vou marcar aqui com alfinetes e vou preparar um porta-alças. Então aqui eu cortei um retângulo de 5 por 15 de comprimento. Esse aqui eu vou dividir para os dois. Então dobro, vou dobrar novamente e vou passar uma costura aqui. Dividir ao meio e vou já preparar esse porta-alça aqui. Vou passar uma costura para facilitar a alça depois. Então aqui eu vou costurar. E aqui eu posso tirar os alfinetes. Então agora eu vou colocar a parte de trás. Esse lado vai ficar para cá. Esse bolsinho eu vou encolher ele aqui dentro para eu não costurar ele junto. A tampinha de novo para dentro, que ela tá escapando. Aqui eu fechei minha bolsa toda a volta. Agora eu preciso fazer o lado do avesso. Então aqui eu coloquei um tecido do lado da parte de fora do zíper, onde tem o zíper e o bolso arredondado. Então vou fazer o mesmo passo, vou costurar em toda a volta e vou deixar uma abertura para eu poder desvirar. Então aqui eu costurei a bolsa, coloquei o tecido do corpo sobre as costas ou frente da bolsa e agora eu vou desvirar. Ó o vento. Para esse lado que eu tenho a bolsa, ele tem forro. Para esse lado que eu vou passar uma costura aqui nesse zíper, então não precisa. Mas se você quiser fazer uma e colocar um forro aqui para você ter um outro bolso, é só colocar forro e não passar a costura que eu vou passar agora. Agora eu vou desvirar o corpo da bolsa pela abertura do zíper. Aqui ela fica um pouco encorpada, que ela tem vários bolsos e todos os bolsos eu fiz o matê lacê. Então eu vou usar aqui uma tesoura para eu puxar esse bolso para fora. Pronto, agora eu vou desvirar o outro lado. Aqui é a tampinha do bolso, eu já trouxe para fora. Agora eu só vou ajeitar a minha bolsa. Vou puxar o tecido do corpo dela para fora.
Aqui é aquele bolso que eu fiz, que o zíper, que ele tinha aquela lateral, para dar profundidade aqui nesse bolso. Aqui, este bolso. Esse é um bolsinho da frente, aqui eu peguei um pouco a costura, mas eu vou desvirar ela novamente para eu tirar essa costura aqui que não posso. Eu não posso pegar essa costura, ela tem que ficar desse jeito aqui, ó. Então esse bolsinho tem que ficar solto. Essa tampinha desse bolso fica solta. E aqui ela fica assim. Eu vou passar os mosquetões, vou tirar o excesso de linha. Agora eu vou passar os mosquetões. Aqui eu preparei essa alcinha bem simples também. Mas se quiser colocar uma alcinha de couro, fica boa. Mas eu coloquei uma alcinha bem simples. Aqui eu vou passar esse mosquetão, prender ele aqui dentro. Se quiser também colocar uma argolinha, também fica bom. Novamente aqui do outro lado. E aqui eu vou colocar a alcinha. Aqui eu faço uma dobrinha e coloco um alfinete para eu poder costurar. Do outro lado. Eu vou fazer uma costura rapidinho. Eu posso até colocar uma colinha, esperar secar. Depois eu faço os pontos invisíveis. Então aqui eu faço umas costuras à mão mesmo. Costurinha pequena. Ou pode costurar a máquina também. Mas como é tão pequeno, a gente faz o acabamento à mão mesmo. Aqui. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Gostou da bolsa? Essa é uma bolsinha para a gente carregar para as feiras livres, né? Para a feira de patchwork, pode colocar todos os seus pertences aqui. Aqui também tem um outro bolso. E aqui também tem outro bolso. Então ela tem vários bolsos. E se quiser também deixar aqui como bolsos, pode também. Aqui eu vou passar uma costura para eu poder fechar aqui, para eu ter só mais um bolso aqui.
Se você gostou dessa ou de outras peças, é só entrar em contato pelo telefone 5042-0145 e fazer o seu pedido que eu mando para qualquer lugar do Brasil. Um beijo, estou te esperando.